Oi pessoal, no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série sobre introdução alimentar, nós vamos falar sobre a introdução alimentar propriamente dita, começando sobre descobrindo os sabores dos alimentos. A gente sabe que o primeiro contato da criança com alimentos é ainda intraútero, então toda alimentação durante a gestação da mãe vai interferir muito na nossa introdução alimentar. Aí, depois do nascimento, a gente sabe que a criança ela continua entrando em contato aí com a alimentação através do aleitamento materno, para as crianças que são amamentadas em seio materno, e depois vai dar sequência aí na introdução alimentar. Por isso é tão importante a mamãe, a partir do momento que descobriu que está grávida, seguir uma alimentação rigorosa, com muita variedade e saudável durante a gestação e depois também durante a amamentação. E com relação a gente tem a variedade indo contra ou versus a quantidade. Isso é uma dúvida que sempre surge para as mamães. E o que eu tenho para falar para vocês hoje é que o que importa é a variedade. Não se preocupem com a quantidade que o seu bebê vai comer. Isso depende, quem vai ditar o desenvolvimento, o ritmo da introdução alimentar com relação à quantidade é o seu filho. Então depende de criança para criança. Em média, de 2 a 3 colheres de sopa, a criança inicia aí na introdução alimentar, mas isso não é uma regra, isso depende de criança para criança e a gente tem que ficar atento aos sinais, como eu falei no vídeo anterior. A criança às vezes come bem o alimento e de repente começa a bater na colher, vira a cara, gospe, ela tá querendo dizer que ela não quer mais, ela já está satisfeita. E no início, a criança, ela se começar a pegar o alimento, olha, ela observa o alimento, ela lambe, ela cheira e não comer, isso é a coisa mais normal do mundo durante o início da introdução alimentar. Ela está descobrindo e tendo esse contato sensorial com os alimentos que mais pra frente é importante aí na introdução alimentar. Outra questão também seria qual alimento eu inicio a minha introdução alimentar. Não existe uma regra. A gente sabe que existem vários grupos alimentares como legumes, tubérculos, carnes e ovos, folhas, frutas. E o que é importante na minha introdução alimentar é eu oferecer um grupo por vez e nunca ficar misturando muitos alimentos do mesmo grupo, né? A criança ela tem que conhecer o sabor daquele determinado alimento. Outra coisa, para começar, então, qual é a dica de qual alimento começo? Primeiro, você deve sempre procurar o seu médico de família e comunidade ou seu pediatra de confiança para receber essa orientação. Então, a introdução alimentar, ela não precisa ser feita sozinha. Você tem que receber essa orientação. E o que eu oriento, geralmente, é a gente começar com um alimento que seja de fácil preparação ou de fácil manuseio. E geralmente são as frutas, a banana amassada, a maçã raspadinha, a pera raspadinha. Por isso que a maioria aí dos médicos orientam as frutas como início. Mas isso não é uma regra e deve ser sempre acompanhada com o seu médico. Outra coisa, gente, dê o exemplo. Não adianta você querer que o seu filho coma abobrinha, se você odeia abobrinha, você não come, você não dá o exemplo. Eu tinha um professor que ele dava um exemplo muito legal e isso é importante vocês terem em mente para tudo na vida do seu filho. Se você quer que seu filho leia mais, ande com um livro o dia inteiro na mão, aberto na sua frente, ainda que você não esteja lendo, mas você tá lá e a criança está te observando. Então ela fala, nossa, meu pai e minha mãe, ela sempre tá com um livro lendo, ele vai querer te copiar. Você é o maior exemplo para o seu filho e ele te admira demais. Então dê o exemplo. Se você não tem uma boa alimentação, ele não vai ter uma boa alimentação. Isso faz com que você também recomece a ter uma alimentação mais completa e mais saudável, né? Quem sabe aí já não é um momento para você mudar a sua alimentação. Outra coisa super importante na introdução alimentar é a regra da perseverança. O bebê, ele joga para fora o alimento quando você começa a introdução alimentar devido ao reflexo que eu falei da protrusão da língua. Ele não tem aquele reflexo de jogar o alimento para a garganta e engolir ainda. Ele está em treinamento. Então a gente tem que ter paciência e é a coisa mais normal. Não é porque eu ofereci isso, cuspiu, não gostou, acabou, não vou oferecer mais.
mais. Não faça isso. A gente tem que ter em mente que na introdução alimentar precisamos ter perseverança. Alguns estudos dizem que a gente tem que oferecer o alimento de 8 a 10 vezes até que a criança aceite de fato. Talvez depois de insistir aí 8 a 10 vezes, o que eu falo 8 a 10 vezes não é oferecer uma colherada, oferecer outra na mesma refeição. Não, é oferecer num dia, daqui 3, 4 dias ofereço de novo, e assim 8 a 10 vezes. Se a criança não aceitar, realmente, de fato, às vezes não agradou o paladar e ela não vai aceitar aquele alimento de jeito nenhum. Outra coisa, tente fazer esse alimento que ela está rejeitando de outras formas. Ralado, cozido, cru, assado e assim por diante. Até ver se ela aceita de algum jeito ou não. Essa criança precisa comer comida de verdade. E tem que isso começar por você. Como eu disse, é o seu exemplo. E é também os seus hábitos alimentares, que a criança já vem aí desde a gestação. E nunca, jamais force a comida. A introdução alimentar, a criança ela está construindo a relação com a comida. E dependendo de como essa introdução, de como esse ensinamento ele é realizado, com traumas ou não, por exemplo, se eu forçar a criança a comer alguma coisa, se eu forçar a colher na marra para enfiar o alimento dentro da boca, ela vai começar a criar algo negativo com relação à comida. E mais para frente, lá no futuro, a gente tem aí a criação da seletividade alimentar, que a gente vê em tantas crianças por aí, é uma queixa muito comum no consultório médico. E aí quando a mãe chega com essa queixa, é difícil a gente lidar com isso, porque é uma coisa que já foi criada lá atrás, e aí precisa de um acompanhamento multiprofissional, com certeza. Outro assunto, outro ponto muito comum de dúvida nas mães, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem a internet ao nosso favor, seria a consistência dos alimentos. Como eu começo? Primeiro, o que eu digo em formato de sopa, misturando diversos alimentos, está descartado. Aquela coisa de antigamente passar na peneira, isso a gente não usa mais. O que a gente tem é o método BLW, que está na moda hoje em dia, que a gente usa alimentos aí em pedaços, e aí a gente mais pra frente em outro vídeo vamos conversar, porque não é simplesmente cortar de qualquer jeito, né, os alimentos. O método mais antigo que a gente usa que são os alimentos amassados no garfo ou em algum outro instrumento, mas nunca passado na peneira e nem batido em mixer ou então no liquidificador, amassado ou em papa, que esse daí também é um bem comum. E temos o método misto, que a gente pode usar alguns alimentos em forma picada e outros alimentos em formato de papa, que também é bem interessante para as crianças, porque elas começam a conhecer, né, as diferentes texturas aí dos alimentos. E por último desse vídeo, gente, eu ia falar evitem, mas não usem açúcares para criança. Se às vezes eu vou preparar alguma comida e a gente acha que precisa de adoçar ou a criança não aceita porque é muito azedo, procure adoçar de uma outra forma, como beterraba, cenoura, que são doces. Mas o açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar demerara, que a gente usa no dia a dia, evitem o uso. A criança ela não conhece os alimentos da forma que nós conhecemos. Então, a gente costuma achar que é ruim, por exemplo, o sabor do abacate. Vamos comer o abacate cru? Deus me livre. Nem eu aceito, mas a criança ainda não conhece, ela está construindo. Então é importante que você ofereça sem açúcar, sem temperos. O sal, pelo amor de Deus, não usem sal de forma nenhuma. Eu sei que alguns lugares orientam até tantas gramas em crianças em idade até 2 anos. Não façam isso, não utilizem o sal. Se não tiver como colocar os alimentos in natura, o que vocês podem usar são os temperos naturais que a gente tem. Manjericão, salsinha, cebolinha, alho, cebola e aí por diante. Mas são alimentos, temperos naturais. Então, evitem o uso de sal, evitem o uso de temperos como aqueles que vem no saquinho, que já são caldos, né, que a gente usa muito, que o pessoal tem a cultura de usar. Evitem esses temperos industrializados. Se for possível, evite, não use nada, mas se não,
faça uso dos temperos naturais, tenham eles como aliados. Durante a minha residência, eu tinha uma professora que ela falava assim para as mamães, durante a explicação da introdução alimentar. Faça o prato do seu filho, prove. Se você achar ruim é porque está ótimo para ele, porque o nosso paladar ele já é viciado, né, no tempero, no sal, no açúcar, e a criança ela ainda está construindo. Ai, nossa, doutora, mas meu filho nunca vai colocar um brigadeiro na boca? Gente, calma, ele é uma criança e está descobrindo, deixe ele descobrir os sabores dos alimentos, e quando ele for maior, ele vai fazer a escolha dele, e um dia ele vai provar e às vezes não vai nem gostar, não vai querer, e isso é ótimo, porque é super saudável. É esse o recado de hoje sobre a introdução alimentar. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários ou via direct. E sempre faça a introdução alimentar em acompanhamento com o seu pediatra ou médico de família e comunidade de sua confiança. Não sofra sozinho, sempre procure ajuda.